Então, bom dia, né? Hoje é o nosso oitavo encontro de formação, gente. Passou muito rápido, né? Pouco mais de 2 meses, do curso de Alfabetização e Literacia. E hoje nós vamos falar sobre. Pode passar, Dalila? Até falei com vocês, né, no encontro anterior, que hoje nós falaremos sobre o aprofundamento em psicogênese da língua escrita, que nós vimos lá no primeiro encontro. Perpassamos, né? Vimos uma série de assuntos e dentre eles a importância da psicogênese. E hoje o nosso encontro ele vai ser especificamente sobre a psicogênese da língua escrita. Então nós vamos falar sobre o percurso histórico dessa corrente, né? Dessa filosofia, o percurso evolutivo da escrita. Vamos entender esse percurso evolutivo, como que se dá, né? Na criança que está no aprendente de uma língua escrita, alfabética. As hipóteses de escrita nós vamos relembrar, nós vimos bem no início, então vamos relembrar quais são essas hipóteses, quais são os bloqueios, né? Quais são as potencialidades desse aluno em cada hipótese, e o trabalho prático nos agrupamentos, que a gente vai falando mesmo durante todo o encontro. Pode passar? E aí algumas reflexões que eu gostaria que nós iniciássemos com elas. Como a criança pensa escrita? É importante a gente fazer essa reflexão para a gente chegar no objetivo. Então, o importante aqui, quais são as reflexões importantes a serem feitas para a gente ir construindo esse pensamento ao longo dessas 2 horas? Como a criança pensa escrita, como ela constrói esse conhecimento, né? Porque um pensamento, uma hipótese, ela vem de uma construção. E como que se constrói esse conhecimento na criança? E qual o papel da escola nesse processo? A gente já sabe que essa questão da alfabetização, ela antecede ao ingresso da criança na escola, e a gente precisa se fazer essa pergunta. Qual que é o meu papel enquanto educador nesse processo de aquisição do sistema de escrita alfabético? E aí eu gostaria, né, de começar com uma frase, Magda sendo Magda, né, não poderia ser diferente, uma frase de Emília Ferreiro, né? Não é nem uma frase, é um parágrafo. Ler não é decifrar, escrever não é copiar. A escrita não resulta de simples cópia de um modelo externo, mas é um processo de construção pessoal. Um dos maiores danos que se pode causar a uma criança é levá-la a perder a confiança em sua própria capacidade de pensar. Por que a gente começar com essa frase? Porque dentro desse assunto que a gente vai abordar hoje, que é a psicogênese da língua escrita, tudo isso é levado em consideração, né? A psicogênese, ela vem nos mostrar essa questão da construção individual, do ressignificar do mundo externo e da importância que esse acreditar em si mesma, acreditar na sua capacidade, tem para que a criança avance. A gente já viu isso na importância da autoestima e da autonomia infantil para uma boa alfabetização, e a psicogênese vem validar isso, que a criança ela precisa acreditar na capacidade de pensar, na capacidade de desenvolver, na capacidade de aprender. Então, a gente precisa olhar o erro, né? O erro da criança que está aprendendo de forma diferente. Não como erro, mas como um processo que está em construção e entender cada etapa desse processo. Pode passar, por favor? Então, o que é a psicogênese da língua escrita? Porque muita gente confunde psicogênese da língua escrita com metodologia de ensino, mas não é. A psicogênese da língua escrita descreve como o aprendiz se apropria dos conceitos e das habilidades de ler e escrever, mostrando que a aquisição desses atos linguísticos segue um percurso semelhante àquele que a humanidade percorreu até chegar ao sistema alfabético. Então, a psicogênese da língua escrita, ela vem nos explicar, né? Ela vem nos elucidar essa questão de como que se dá esse processo de aquisição e essa construção do conhecimento do aluno que está começando a se apropriar do sistema até uma escrita, né? Digamos, ortográfica. E a gente percebe, quando a gente avalia cada hipótese de escrita, que é muito semelhante ao processo
evolutivo da própria escrita na humanidade. A gente sabe que as primeiras escritas, os primeiros registros, né, do pensamento, da linguagem humana, ela se deu através de desenhos. Então, uma linguagem bem icônica, né? Uma escrita totalmente icônica. E ela foi evoluindo até chegar no sistema que nós temos hoje, que é o sistema alfabético. A gente sabe que algumas sociedades ainda usam, né, o sistema icônico de representação, mas na maioria das sociedades humanas, o sistema ele é alfabético. Então a gente precisa entender a evolução da escrita na humanidade para a gente compreender a evolução da escrita individual em cada criança, em cada aprendente que está desenvolvendo essa aprendizagem da língua. Então, a psicogênese, ela vem nos mostrar isso, ela vem nos elucidar, nos apresentar como ocorre esse processo na escrita da criança. Pode passar, Dalila? Então, vamos definir esse termo. A psicogênese, na psicologia, trata de estudar a origem, o início dos processos mentais que irão gerar alterações comportamentais. E a aquisição da leitura e da escrita é uma alteração mental na qual o indivíduo vai assimilando algo novo, algo que ele ainda não domina. Então, a gente precisa olhar o termo psicogênese lá na sua essência mesmo. Então, o que que os dicionários trazem a respeito da psicogênese? Porque a psicogênese, ela não surgiu dentro do âmbito pedagógico, didático, né, no chão da escola. Ela vem das questões da psicologia. E dentro da psicologia, a psicogênese é isso, né? Ela estuda as origens do início dos processos mentais, a origem de algumas doenças mentais, como a neurose, a psicose, vendo a alteração mental que é causada e leva a esses processos. E aí, trazendo para a área da leitura e da escrita, a gente percebe que essa apropriação da leitura e da escrita, ela é uma mudança no comportamento e no processo mental. Tanto é que hoje nós que já somos leitores, né, somos escritores, a gente não consegue voltar, a gente não consegue entender as dificuldades e entender como é que alguém que não lê e não escreve pensa. É complicado para a gente. Né? Se eu pedir para você pensar como alguém que não lê e não escreve, você vai ter muita dificuldade. Por quê? Porque isso você já assimilou, já é um processo mental, já gerou toda uma alteração comportamental na sua essência. Então, é complicado. Mas nós, educadores, a gente precisa fazer o caminho inverso, para entender como o nosso aluno pensa, como que está a construção desse conhecimento dele, as dificuldades que ele encontra, né? E o que ele tem já assimilado para eu oferecer algo novo. Que a gente vai lá na questão da zona de desenvolvimento proximal, que eu só adquiro um novo conhecimento se eu já tiver uma base, se eu já tiver um conhecimento anterior, e se dentro dessa zona de desenvolvimento proximal for feito intervenções que me levem a gerar uma nova aprendizagem. Então, o professor ele precisa dominar essas questões, porque é importante para o processo de aquisição da língua escrita. Então, eu só vou assimilar algo novo se eu tenho consolidado um conhecimento anterior. E se for feita uma intervenção e eu for colocado em um ambiente propício para gerar essa aprendizagem. Então, podemos dizer que o termo psicogênese, em suas diversas interpretações, vem tratar de uma mesma realidade. Psico, né, que é a mente, e a gênese, que é o início. Então, é o início do processo mental. Seria, então, o início, o princípio das ações mentais que resultarão em uma alteração de pensamento ou comportamento. Né? Isso segundo Goodman, 1980. Então, lá no início de 1980, eu nem nasci da era, já era pensado, já era colocado em pauta todas essas questões dos processos mentais. Quando eu fui alfabetizada, tudo isso não foi levado em consideração, porque eu fui alfabetizada numa metodologia totalmente mecânica, totalmente mecanizada. Então, está vendo quanto leva tempo para esses conhecimentos serem internalizados por aquele grupo, né? Por aqueles atores que atuam naquele campo? Então, olha só, mais, né, 40 anos depois, mais de 30 anos depois,
nós estamos aqui discutindo um termo que a gente vê que ainda não vem sendo amplamente difundido nas turmas de alfabetização. Muitos professores alfabetizadores não levam em consideração a importância desses processos mentais, a importância dessa gênese, de como que inicia esse processo de aquisição do sistema de escrita alfabético. Pode passar? O termo psicogênese vem acrescentar aos estudos ligados à alfabetização a ideia de que esta leitura e escrita, antes de ser escrita e utilizada oralmente, foi processada através de processos psicológicos de apropriação do novo ao que já se possui sobre essa linguagem, e que essa associação dá origem ao que chamamos de leitura e escrita. Então, até eu chegar na leitura escrita, e nós já vimos isso, né? Falamos muito até sobre a importância da oralidade, a importância de repertoriar, de ampliar o repertório com relação ao vocabulário do aluno. Antes disso, tem a questão do processo mental, porque antes de eu falar uma língua, primeiro eu tenho que ressignificar ela na minha mente. Né? Eu preciso refletir sobre essa linguagem. Então, tudo que eu falo, por mais que eu fale que eu não perceba, foi primeiro gerado dentro do meu cérebro. Foi processado, foi construído para depois ser verbalizado. E após ser verbalizado, ele se torna escrita. Então, a gente precisa respeitar todas essas etapas e ajudar o aluno em todas essas questões, tanto no processo mental da construção oral, tanto no vocabulário, na ampliação, né, e estimular esse aluno a se expressar oralmente, porque quanto melhor fala um aluno, melhor ele vai escrever. Quanto mais amplo é o meu vocabulário, maior a minha capacidade de compreender os textos que eu leio. Então, a escola ela precisa estimular os processos mentais, estimular a oralidade e estimular a parte de escrita. Pode passar, por favor? Para Ferreiro, 1996, o desenvolvimento da alfabetização ocorre sem dúvida em um ambiente social. Mas as práticas sociais, assim como as informações sociais, não são recebidas passivamente pelas crianças. Atualmente, muitos educadores definem o processo de alfabetização de forma equivocada, reduzindo-se a uma técnica. Por que que muitos educadores ainda reduzem a alfabetização a uma técnica de alfabetizar e deixam de lado toda essa questão que a gente falou até agora? Por perceber a criança como tábula rasa. A gente fala muito sobre isso, né? De que a criança ela não vem para a escola vazia, ela traz consigo conhecimentos, hipóteses, significados que precisam ser valorizados. Só que a maioria dos professores não levam isso em consideração. Então, vê a criança como um pote vazio que ele tem que preencher de conhecimento. E aí, na questão da língua também. Ele acha que esse processo ele ocorre de fora para dentro apenas. Né? Aquilo que é de fora, o aluno vai internalizando, internalizando e vai gerando esse conhecimento. Mas a psicogênese nos mostra que não é bem por aí. Esse processo ele ocorre em duas vias. Os estímulos externos geram processos internos. E aí, esse processo interno é que vai gerar essa assimilação do conhecimento. A criança assimila esse conhecimento, consolida, acomoda e gera um novo conhecimento. Então, os estímulos externos, as vivências no ambiente social são importantes, extremamente importantes, mas os processos internos que são realizados mediante essas intervenções externas são mais importantes ainda. E a gente precisa, enquanto professor, compreender como que estão esses processos internos dentro da cabeça do meu aluno com relação à escrita. E a psicogênese, o teste da psicogênese, é que nos mostra como que esse aluno está pensando o processo, como que ele está assimilando esse conhecimento e esses estímulos externos que estão chegando até ele. E aí ele devolve isso para a gente analisa, a gente avalia para poder traçar estratégias de intervenção e de oferta para esse aluno de materiais, de ações, de espaços que vão gerar um conhecimento seguinte. Né? Então, a gente está sempre trabalhando com o que já foi construído, visando o conhecimento posterior. Pode passar? E como surgiu o termo psicogênese da língua escrita, né? Onde foi a gênese da psicogênese? Onde que ela começou? Como, que foi gerado esse conhecimento? Quem descobriu que existe todo esse processo
antes da criança ler e escrever, que não é só ensinar o nome das letras, ensinar a grafia das letras, mas tem todo um processo mental. Pode passar? O percurso histórico da psicogênese da língua escrita. Vocês devem estar se perguntando, gente, mas por que, né, falar tanto dessa parte teórica? Porque essa parte teórica, ela vai nos dar subsídio para a nossa parte prática. Entender a teoria é peça-chave para poder se ressignificar a nossa prática. Uma não vive sem a outra. A prática é importante, mas a teoria também é. Então, hoje eu quis trazer bem essa parte teórica, porque até agora eu vim mostrando para vocês a parte prática da psicogênese, mas eu preciso apresentar para vocês o porquê dessa parte prática, o que embasa todo esse pensamento que eu trago para vocês a respeito da psicogênese, com base em que isso é construído. Então, Emília Ferreira nasceu na Argentina em 1936. Doutorou-se na Universidade de Genebra sobre as orientações do biólogo Jean Piaget, cujo trabalho de epistemologia genética, uma teoria do conhecimento centrada no desenvolvimento natural da criança, ela continuou. Então, ela foi trabalhando dentro dessa linha, né, da evolução e do desenvolvimento natural da criança. Só que ela estudou um campo que o Jean Piaget não estudou. Ela explorou a questão da escrita, que o Jean Piaget não vinha, né, por esse foco, ela tomou esse viés. Então, a partir de 1974, Emília desenvolveu na Universidade de Buenos Aires uma série de experimentos com crianças que deu origem às conclusões apresentadas em Psicogênese da Língua Escrita, assinada por ela, né, em parceria com a pedagoga espanhola Ana Teberoski. E essa teoria, ela foi publicada em 1979. Então, assim, é uma filosofia, é uma corrente relativamente nova, do ponto de vista da evolução humana. Mas do ponto de vista educacional, nós estamos meio que atrasados no nosso pensamento, né? Enquanto professores alfabetizadores. Já tem aí mais de 40 anos, né? 40 anos, na verdade, que esse pensamento ele vem sendo difundido. Então a gente precisa se apropriar. Não que eu tenha que olhar e aceitar tudo e simplesmente executar. Por isso que a gente tem as formações continuadas, porque nós, educadores, a gente precisa pegar as teorias, as correntes pedagógicas, as filosofias, trazer para a nossa prática, ressignificar, né, de acordo com a sociedade que a gente está vivendo atualmente, o que é válido, o que não é, com as teorias novas que vão surgindo e ver realmente aquilo que cabe e o que não cabe. E os estudos, né, recentes vêm mostrando, vêm ratificando, né, essa questão da psicogênese da língua escrita, vem reafirmando que realmente é importante levar em consideração todos esses processos cognitivos pelo qual passa o aprendente da língua escrita, baseado aí no sistema de escrita alfabética. Então, toda língua onde o sistema de escrita é alfabético, o aluno, o aprendente, ele vai passar por essa etapa de evolução, tal qual a própria evolução da escrita. Pode passar? O percurso histórico ainda, né? E no Brasil, quando que essa teoria chegou aqui no nosso país? A teoria da psicogênese da língua escrita começou a ser difundida por volta dos anos 80, causando um grande impacto sobre a concepção que se tinha a respeito do processo de alfabetização, influenciando os parâmetros curriculares nacionais. Os parâmetros curriculares nacionais, desde que eu entrei na educação, eles já vêm aí sendo discutidos, todo o trabalho pedagógico, todos os currículos, todo o plano de ensino, eles são baseados, né, vinham sendo baseados nos parâmetros curriculares nacionais. E a teoria da psicogênese, ela embasou a construção desse documento. Então, por que, que a gente ainda não compreendeu essa teoria? Por que, que a gente ainda não se apropriou dos conhecimentos que ela nos traz? Por que, que a gente ainda não está aplicando isso dentro da sala de aula, todo esse conhecimento? Onde que está o bloqueio, a dificuldade? Será que é porque nós, professores, não temos o hábito de ler, de pesquisar e de buscar? A gente só pega aquilo que traz pronto para a gente e executa? Então é importante a gente fazer essas reflexões, né? Será que eu só começo a atuar em uma área quando alguém vem e me mostra, ou eu sou um professor pesquisador? Que a gente precisa estimular os nossos professores a serem pesquisadores. Porque, como eu já falei em outros encontros, a formação e o conhecimento é que dá autonomia para a prática pedagógica. Se eu não tenho conhecimento aprofundado, eu vou só
obedecer aquilo que me trazem. Quando eu tenho conhecimento, eu tenho autonomia, porque eu sei o que eu estou fazendo. E esse saber o que está sendo feito é que nos dá autonomia, nos dá capacidade de ser autônomo no nosso fazer pedagógico. Pode passar? E aí, eu venho mostrar para vocês agora o processo evolutivo da escrita pela qual passa uma criança. Lembrando que esse processo evolutivo é igual, né, bem parecido com o processo evolutivo da escrita na humanidade. Pode passar, Dalila, por favor? Então, eu trago aqui para vocês um quadro, né, um quadro evolutivo, para a gente sintetizar. Então, quais as fases pela qual passa o aluno, né? O aluno que está aí se apropriando de um sistema de escrita que é alfabético. Ele tem a fase pré-fonológica, vai para a fase da consciência silábica e, em seguida, para a consciência fonêmica. Então, essa fase pré-fonológica é aquela fase onde a criança, o aluno, ele ainda não faz a relação da escrita com a fala. Ele ainda não entende que aquilo que eu falo é possível de ser transformado em um código alfabético e ser grafado ali no papel. E aí, dentro dessa fase pré-fonológica, nós temos a fase icônica, que é aquela criança, né, que ela acredita que escrever algo é desenhar. Eu tenho uma filhinha de 3 anos, e essa semana mesmo eu estava brincando com ela, e aí eu pedia para ela escrever Luiz, e ela desenhava, né, uma bola com um olhinho, então ela estava escrevendo Luiz. Então isso é a fase icônica, onde ele acredita que escrever é o mesmo que desenhar. Lembra que eu falei que no início da história da escrita na humanidade, as escritas, elas começaram icônicas, né? Então o ser humano, lá, né, nos primórdios lá dessa língua escrita, o ser humano, quando ele queria registrar algo, ele não escrevia, ele desenhava. E a gente vê isso aí nas pinturas rupestres, nas cavernas, enfim. Então, esse é o início da fase pré-fonológica. Em seguida, nós temos a segunda fase, que é a fase de garatuja, porque a criança, estando inserida em um ambiente onde o adulto escreve, onde ela vê a escrita sendo utilizada, ela começa a querer imitar a escrita do adulto. E como a maioria de nós escreve de forma cursiva, a imitação dessa letra, ela é bem parecida com a grafia da letra cursiva. Então, a gente chama de garatuja, que são os rabiscos, né? Ela faz rabiscos e ela relaciona esse rabisco a determinados objetos, determinadas coisas que ela está ali representando. Para ela, ela está fazendo a escrita. Então, isso precede a fase fonológica. E aí ela entra na pré-silábica. Lembrando que a icônica e a garatuja está toda dentro da pré-silábica, tá? A fase pré-silábica é uma fase grande, porque ela pega aí uma série de etapas. A icônica, a garatuja, a pré-silábica, onde a criança utiliza vários símbolos, ela coloca letra, ela coloca número, ela coloca outros símbolos que não são letras e números nessa escrita. A pré-silábica compreende também aquela criança que já decorou as letras do nome dela, e em toda escrita que você propõe para ela, ela usa sempre as letras do nome dela, está dentro da fase pré-silábica. Nós temos a fase pré-silábica, que é um aluno que já reconhece todas as letras do alfabeto, né? A sua grafia, a sua forma, ela já consegue grafar, mas ela ainda não faz relação dessas letras do alfabeto com a questão da escrita, né? Com a questão da fala. Então, quando você pede para ela escrever, ela pega essa gama de letras que ela conhece e ela coloca ali sem nenhuma relação de sílaba ou de valor fonológico. Então, tudo isso está dentro da fase pré-silábica. Por isso que alguns professores têm dificuldade na hora de realizar o diagnóstico, né? E de definir em qual fase, em qual etapa que a criança está, por conta dessa gama muito grande. Então, da icônica até essa parte onde a criança já reconhece as letras, mas ela coloca qualquer letra na quantidade de letra, né? Assim, por exemplo, a gente tem a questão, as palavras fugindo aqui, aquela questão onde a criança, para uma palavra grande, ela coloca muitas letras, para uma palavra pequena, ela coloca menos letras, realismo nominal, né, que a gente chama de realismo nominal,
está dentro da fase pré-silábica também. Porque quando a criança começa a desenvolver consciência silábica, ela já entende que as palavras que eu escrevo, elas representam aquilo que eu falo. E aquilo que eu falo pode ser subdividido em pedaços menores, que são as sílabas. Quando a criança começa a entender isso, ela já saiu da fase pré-silábica, ela já entra na fase silábica. Então, a fase pré-silábica entra tudo aquilo que a criança ainda não entendeu, que as palavras são formadas por unidades menores, que são as sílabas, tá certo? E aí entra na consciência silábica. Quando que a criança começa a desenvolver essa consciência silábica? A partir do momento que ela percebe que eu escrevo aquilo que eu falo e que aquilo que eu falo, né, pode ser dividido em unidades menores, que são as sílabas. Então, quando eu falo peteca, ela percebe que eu abro a boca 3 vezes. Então, ela já entende que aquela palavra tem 3 pedaços menores, que são as sílabas. Ela pode não saber a nomenclatura, ela pode não saber explicar, mas ela compreende internamente, né? O processo interno dela já levou ela a entender que essa palavra tem 3 pedaços. Só que a criança, na silábica sem valor sonoro, ela coloca qualquer letra para representar essa palavra. Então, peteca, vocês podem ver que aqui tem um B, um D e um O. Cada letra dessa representa um pedaço da palavra, mas não tem relação nenhuma com o som que essa sílaba representa. Então, a gente chama de silábica sem valor sonoro. E aí, qual seria o processo evolutivo comum? Essa criança evoluir para a silábica com valor sonoro, onde ela começa a perceber que não é colocando qualquer letra que eu vou estar representando esses pedaços, né? Eu preciso colocar letras que têm o mesmo som que está sendo falado. E aí eu trago aqui, a criança escreve peteca PTK, ou a criança escreve peteca EEA, porque ela pode atribuir valor ou nas consoantes ou nas vogais. E ela pode misturar também, tá, pessoal? Ela pode colocar um P, um E e um A, o P de pé, o E de E e o A de K. Então, ela pode misturar. Isso não é linear. A criança só vai colocar o valor sonoro nas consoantes ou só vai colocar o valor sonoro nas vogais. Ela pode misturar também. Mas a gente entende que é silábica com valor sonoro se a letra que está ali representa uma pauta, né? Ou o valor consonantal ou o valor vocálico daquela sílaba que está sendo falada. Até aqui, tá dando para entender, gente? Que eu estou falando já há mais de meia hora? Tá Tá claro? Tá dando bom. para vocês? Tá? Então vou seguir. E aí, qual que é a próxima etapa, né? Dentro desse processo evolutivo, qual é a próxima etapa? A gente espera que essa criança evolua para a silábica alfabética, através das intervenções, né? Então, olha só o nome, silábica alfabética, porque ela está com um pezinho no silábico e outro pezinho no alfabético. Se a gente olhar para as palavras já induzem a gente o pensamento. Então, o pé da criança está na silábica, onde ela entende que uma letra representa a sílaba, mas ela já está começando a compreender a questão alfabética. Por isso que a gente chama essa etapa de etapa de transição. Ela está na transição entre a silábica e a alfabética. Então, essa criança, como que é a escrita dessa criança? Ora ela coloca uma letra só para a sílaba, ora ela coloca as 2 letras que representam aquela sílaba. Então, aqui no exemplo que eu estou utilizando, que é a palavra peteca, ela colocou o P para o pé, o T e o E para o té e o K para o K. Porque se você for analisar do ponto de vista fonético, ela escreveu peteca. Concordam comigo? Sim? Não? Sim, Ela escreveu peteca, né? Então aí é onde começam esses conflitos. A criança ela começa a fazer essa representação. Então se é bé, o B e o E, ela coloca o B sozinho. Se é pé, ela coloca o P sozinho. Então começa aí esses conflitos na criança. E aí ela começa a entrar na fase alfabética. E a fase alfabética, como que ela se caracteriza? Que é onde o professor também tem muita dificuldade, às vezes, de mapear. A gente considera que a criança entrou na fase alfabética quando ela começa a perceber que a sílaba ela é formada por mais de uma unidade sonora. Então, aqui ela já percebe o som do P
e o som do E. Ela começa a desenvolver a consciência fonema-grafema. Então, ela já consegue perceber mais de um som dentro daquela sílaba. Aqui na palavra peteca, ela coloca pé, té, cá. O K sozinho já tem o som de C e A, concordam? Então, a criança alfabética, ela ainda comete essas transgressões da língua, e ela também é caracterizada por grande dificuldade da questão ortográfica. Mas isso não quer dizer que ela não está na fase alfabética. A criança já percebeu que as sílabas são formadas por unidades menores, que são os fonemas, e que uma sílaba ela é composta por mais de um fonema, essa criança já desenvolveu o pensamento alfabético, certo? A questão ortográfica é outra coisa. É após essa escrita alfabética. E aí é onde ela chega na questão ortográfica. Quando ela começa a perceber, né, que toda sílaba precisa ter uma vogal, né? E aí ela começa a desenvolver esse conhecimento. E aí a gente tem a fase de conhecimento das letras. Então, do pré-silábico até o silábico com valor sonoro, a criança está construindo conhecimento das letras. A partir do com valor sonoro até a ortográfica, ela está desenvolvendo o conhecimento da relação fonema-grafema, porque ela precisa conhecer as letras para ela poder relacionar essa letra com o som que ela representa, tá certo? Então, assim, esse mapinha, eu acho que ele ilustra bem tudo que a gente ainda vai falar adiante, e eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem o que eu estou falando, né? E da gente até entrar numa discussão, porque eu percebi nos encontros anteriores que vocês ficam muito caladinhos. E isso é ruim para uma formação continuada, porque eu não sou a única formadora aqui, nós somos todos professores e logo todos formadores, cada um ali com a sua experiência. Então eu trouxe esse quadro para fazer essa explicação rápida, bem visual, porque nos próximos a gente vai ter possibilidade de que todos possam participar das discussões, tá certo? Pode passar, Dalila, por favor. Então agora nós vamos ver as características e a evolução esperada em cada hipótese de escrita. Qual é a característica? Eu falei aqui muito rápido, né, no quadrinho, mas qual que é a característica de cada hipótese? E é importante lembrar que se vocês forem pesquisar sobre a psicogênese da língua escrita, lá no início, né, vocês não vão encontrar todas essas fases. Vocês vão encontrar o pré-silábico, o silábico alfabético e o alfabético, só, tá? Mas a gente, os estudos, a experiência, a prática foi mostrando que dentro do silábico divide entre esses dois. A criança que está silábico, mas ela não tem valor sonoro, e a criança que está silábico que tem valor sonoro. E dentro do alfabético a gente divide também. Tem a criança que está no início da fase alfabética, mas a gente tem a criança que já está nível 2, que é ortográfica. Então a gente. Aí, às vezes, vocês podem falar, mas quando a gente lê lá dentro da obra de Ana Teberoski, a gente não vê essa quantidade de hipóteses, né? A gente só vê o pré-silábico, o silábico alfabético e o alfabético. Então, a gente não vê a questão icônica, a questão da garatuja, mas a prática e os estudos recentes foram mostrando essa evolução. Então, a pré-silábica são os mesmos desenhos que eu trouxe no anterior, que eu acho que vai fazer com que isso sistematize melhor o conhecimento de todos que estão aqui. Nessa hipótese, a criança ainda não identifica a relação da escrita com a fala. No início, não distingue desenho de escrita, que é no início, que é a fase icônica que eu mostrei para vocês no quadrinho. Presença de realismo nominal, que é o que eu coloquei para vocês. Coisas grandes, para ela, tem nomes grandes, com muitas letras. Coisas pequenas, tem nomes pequenos, com poucas letras. Dificuldade de aceitar que uma palavra pode ser escrita com menos de 3 letras. Então, quando a criança começa a evoluir nessa fase pré-silábica dela, que ela começa a conhecer as letras, e ela começa a utilizar essas letras na escrita dela, até mesmo a letra do nome, não importa qual seja a palavra. Você pode falar pé, que ela vai colocar mais de 3. Você pode falar otorrinolaringologista, que ela vai colocar mais de 3. Então, não importa o tamanho da palavra, a quantidade de vezes que eu abro a boca, ela não aceita que uma palavra possa ser formada por menos de 3 letras, porque ela ainda não compreendeu a relação da escrita com a fala. E a leitura dessa criança, ela é global. Então, a criança pré-silábica, porque o diagnóstico da psicogênese, gente, não é só pedir para a criança escrever. Pedir para a criança escrever, ótimo, ela escreveu, você vai pedir para ela fazer a leitura.
porque no momento da leitura você vai ver como que ela realmente está pensando. Então, a criança pré-silábica, ela não lê apontando o dedinho para cada pedacinho, né? Porque a criança, a partir dessa fase pré-silábica, que ela entra na fase silábica, quando você fala, lê para mim, peteca, ela vai colocar o dedinho, pé, te, cá. A criança pré-silábica não, ela passa o dedo corrido, que é o que a gente chama de leitura global. Ela fala a palavra no todo. Peteca. Aqui tá bola, tia. Aqui tá pirulito, tia. A criança pré-silábica, a leitura dela é global. Não esqueçam disso, tá? E aí eu trago algumas amostras de escrita. Vocês podem ver que tem aí a criança que está na fase icônica e ela já está começando a misturar letras, desenhos e outros símbolos, né, que são as pseudo-letras, que elas começam a observar essas letras, mas elas ainda não entenderam realmente qual que é a grafia, a posição, o formato dessa letra. Então ela começa a criar letras muito parecidas com as letras do nosso alfabeto. E a essas letras nós damos o nome de pseudo-letras. Nós temos aí a amostra de uma garatuja, que é aquilo que eu falei, que na fase da garatuja a criança tenta recriar a escrita cursiva do adulto, e aí embaixo é uma representação dessa questão do realismo nominal. Então tem a palavra cavalo, a palavra formiga, onde a palavra cavalo tem muitas letras e a palavra formiga poucas letras. E vejam que essa criança ela mistura tanto letras quanto numerais. E provavelmente ela está utilizando ali letras que compõem o nome dela. Você pode ver que ela repete sempre as mesmas letras. Então, isso é uma característica de criança pré-silábica. Isso é um processo evolutivo. Ah, então a criança pré-silábica, ela não sabe nada? Nossa, essa criança não entende nada. Essa criança já está começando a entender que a gente, né, representa o pensamento através da escrita. Ela pode não fazer relação com a fala, mas, por exemplo, foi ditado 4 palavras. Essa criança já tem aí uma noção de consciência da questão de estrutura de uma lista. Isso é um conhecimento e isso tem que ser valorizado. Essa criança, ela já compreendeu que a gente escreve e lê da esquerda para a direita. Vocês podem perceber isso nas setinhas que mostram como que a leitura dessa criança foi feita. Tá vendo que a professora marcou com a setinha a forma como ela leu? Canetinha, passando o dedinho, ela passou da esquerda para a direita. Então, isso são conhecimentos que antecedem a apropriação do sistema de escrita alfabético, né? É base alfabética, saber como que vem escrita na linha, onde que eu começo, onde que eu termino a palavra, é um conhecimento super importante, e ela já se apropriou disso. Pode passar? Pode passar, Dalila. Então, na pré-silábica, quais são os conflitos, pode ir anterior, Dalila, acho que foram 2 vezes. Isso. Quais são os conflitos vividos por essa criança e quais são os avanços que a gente deve esperar dela? Porque toda fase, gente, a criança passa por conflitos na construção desse conhecimento, tá? Conflitos internos. Então, os conflitos que ela vive são: quais são os sinais usados para escrever as palavras? Então, a criança que está com garatuja, a criança que faz icônica, ainda está misturando letras e números, pseudo-letras, esse é um conflito dela. Que sinal que eu uso para escrever, se isso aqui que eu escrevi não está escrito o que eu realmente pensei? E conhecer o significado dos sinais escritos. Qual o significado daquele B, né, daquelas 2 barriguinhas? Qual o significado daquela coisa redondinha? Então, é reconhecimento das letras, a relação grafema, né? Relação do som da letra, grafema-fonema. E quais avanços a gente espera para uma criança na fase pré-silábica? Para que as intervenções que a gente faz, o trabalho que a gente faz é feito? Esperando que ela consiga diferenciar desenho de escrita, reconhecer as letras, o nome da letra, o formato da letra, a posição e os sons, que isso é importante, né? Porque a criança pré-silábica, quando ela começa a desenvolver a escrita das letras, e é muito comum eles começarem a escrever de forma espelhada, porque eles acham que não importa a posição que esteja, o B vai ser sempre B. Porque para ele, o sofá, ele em pé, ele de cabeça para baixo, ele na horizontal, na vertical, ele não deixa de ser um sofá. Uma xícara não deixa de ser uma xícara, não importa a posição que ela esteja. Então, ela acredita que com as letras é a mesma coisa. Não importa a posição, ela continua sendo letra. Então, é importante a gente trabalhar com essas crianças. Nome da letra, o formato que essa letra tem, a grafia dela, a posição, trabalhar com eles isso mesmo, que eles não vão descobrir isso sozinho, é por meio de instrução explícita, e os sons de cada letra.
que é extremamente importante. Muitos professores ensinam o nome, mas não ensinam o som que essa letra tem. E a criança não vai fazer relação grafema-fonema se ela não distinguir os sons dessas letras, tá? Identificar e escrever o próprio nome, né? Porque a gente precisa dessa base. O nome, ele é a primeira palavra estável que serve como banco de dados, serve para o trabalho em sala de aula para começar a compreender função da escrita, quantidade de letras, né? Essa questão de que as palavras elas são estáveis, a posição que essas letras vêm dentro da palavra ela é estável, começa tudo com o próprio nome. Identificar os nomes de colegas e pessoas do convívio diário, né? Identificação visual mesmo, de perceber e saber o nome de quem. Perceber que usamos as letras em diferentes posições para escrever. Faltou a palavra posições aí de novo. Eu reviso, reviso e ainda fica faltando. Perceber que usamos as letras em diferentes posições para escrever. Ou seja, as letras, elas têm uma posição fixa, mas dentro das palavras, elas podem aparecer em locais diferentes. Então, o B, ele não vai ser só um B de banana que vai vir sempre no começo da palavra. Ele vai vir no início de banana, ele vai vir no meio de abacate. Então, a gente precisa trabalhar essas habilidades com o aluno pré-silábico. Próximo. No encontro anterior, eu trouxe para vocês uma lista de intervenções, de ações e de atividades que podem ser feitas para ajudar esse aluno a avançar. Nesse encontro de hoje, eu optei por trazer exemplos de atividades mesmo. Porque a gente já trabalhou muito a questão do brincar, dos jogos, mas as atividades, eu ainda não tinha falado com vocês sobre atividades, né? Atividade mesmo de escrita. Então, eu trago aqui algumas atividades xerox, né? Que podem ser utilizadas para ajudar essa criança pré-silábica a desenvolver esse conhecimento. Então, tem essa daqui, ó, letras iguais, cores iguais. Então, quais são as habilidades que essa criança está desenvolvendo? Nós temos aqui bolo, mala, lobo, bolo, mola. São basicamente as mesmas letras. E ele vai perceber que, dependendo da posição que a letra vem na palavra, muda completamente o sentido. Então, é uma atividade onde ele vai pintar igual as letras iguais, de cores iguais as letras iguais. E com essa atividade, ele vai começar a perceber que todas têm a mesma quantidade de letras, as letras são praticamente as mesmas, mas o que muda é a posição que ela vem dentro da palavra. Então, é uma habilidade que a gente precisa estimular no aluno pré-silábico. Associar a figura com a letra inicial do nome, né? A gente já começa a ajudar essa criança a desenvolver essa consciência, o valor sonoro dessa letra, desenvolver consciência fonológica, né? Letra inicial, letra final, e reconhecendo letras. Então, aqui a criança tem o banco de dados, que é a palavra, igual ali tem alho, a criança tem o alfabeto ali do lado, e ela vai ter que identificar no alfabeto somente as letras que aparecem naquela palavra. Então, ela vai ver, está desenvolvendo essa habilidade que a gente usa as letras do alfabeto para escrever, né, e fazer essa comparação. Ela vai relacionar as letras que tem do desenho às letras ali do alfabeto, fazendo esse pareamento, certo? São atividades que eu tirei da internet, tá, gente? Não fui eu quem fiz. A maioria do site da professora Janaína Spolidori, que é uma alfabetizadora maravilhosa, não sei se vocês conhecem. Se não conhecem, é bom depois vocês darem uma olhada nos materiais que ela tem, que são materiais que respeitam esse processo evolutivo da criança. Então, você não pode pegar uma atividade que não é propícia para uma criança pré-silábica e dar para ela fazer, porque ela vai ter dificuldade, isso vai causar um bloqueio, né? Porque a gente entende que primeiro eu preciso ter um conhecimento para avançar para o próximo. E respeitar as etapas é respeitar isso, né? Essa assimilação, essa acomodação que a criança faz. Pode passar? Eita, que o tempo está voando. Silábica sem valor sonoro. É o início da compreensão do princípio alfabético. Nessa etapa, ela começa a desenvolver essa compreensão dos sons das letras, da quantidade de letras, de onde começa, de onde termina, né? Da questão de que as palavras são formadas por unidades menores que são sílabas, isso é princípio alfabético. Então, ela está começando a aprofundar. Eu não diria nem início, porque a criança pré-silábica, que já começou a escrever da esquerda para a direita, ela já está desenvolvendo a compreensão de princípio alfabético, porque isso já faz parte dessa compreensão. Então, essa criança, ela começa a aprofundar nesse conhecimento. Ela compreende que as palavras são formadas por unidades menores que são as sílabas. Ela atribui uma letra para cada sílaba, mas ainda não estabelece valor sonoro.
que é aquilo que eu mostrei para vocês naquele quadrinho do processo evolutivo. Ela coloca letras aleatórias, uma só para representar cada sílaba. E na leitura, aponta o dedo representando a pauta sonora. Ah, Magda, então se a criança for escrever pirulito, ela vai colocar só 4 letras, né? Não necessariamente. A gente tem criança que está silábica sem valor sonoro, que ela coloca 6 letras, mas na hora de fazer a leitura, ela aponta somente 4. Então aí o professor já percebeu que ela está silábica sem valor sonoro, porque se você não pede para ler, você vai achar que ela está pré-silábica. Mas se ela já lê apontando uma letra para cada sílaba, ela já está silábica sem valor sonoro, ela já começou a compreender essa questão da sílaba dentro da palavra. E é muito comum a criança ler e falar, ai tia, não preciso dessas aqui não. Então ela pede para tirar, então ela mesma apaga, ela fala, pode deixar aí, mas não precisa, porque ela faz a leitura apontando somente as 4. E aí eu trago também outro exemplo, da Thalita, que ela escreve brigadeiro, ela bota o E, o A, o B e o R. Quase não tem relação nenhuma. A gente pode até confundir que ela coloca um Rzinho ali no Ró de brigadeiro, mas não estabelece relação sonora com os demais. Então, essa criança, ela está sem valor sonoro. Pipoca, ela coloca A para o Pi, B para o Pó e I para o K. Tá vendo que não tem relação sonora nenhuma? Pode passar. Silábicas com valor sonoro, a diferença do sempre com valor. É esperado que, nessa hipótese, a criança já reconheça a maioria das letras do alfabeto e a relação grafema-fonema, porque ela só vai estabelecer valor sonoro se ela conhecer o valor, a representação sonora que aquela letra representa, o valor sonoro dessa letra. Tenta fonetizar a escrita atribuindo uma letra para cada sílaba. Ela continua atribuindo só uma letra, mas ela começa a empregar letras que realmente têm a relação com o som da sílaba. Pode apresentar valor nas vogais ou nas consoantes, que foi aquilo que eu falei para vocês anteriormente. Mas não é só nas vogais ou só nas consoantes, elas podem misturar. E ainda lhe falta desenvolver a consciência silábica, né? Ela já entende que a palavra é formada por unidades menores, que são as sílabas, mas ela ainda não compreendeu como são formadas essas sílabas. Então, nessa fase, a gente já começa a introduzir aí atividades e intervenções que vai ajudar ela a entender que a sílaba não pode ser formada por uma letra só, que é aquele conhecimento, né? Toda sílaba tem no mínimo uma vogal, a gente precisa estabelecer o valor sonoro da consoante que acompanha, enfim. E aí o Kaique escreve camiseta, K para K, M para mim, Z para Zé e A para tá. JQT para jaqueta, J para o já, Q para o quer e T para o tá. Boné, ele coloca B-O, B-E-O. Mas na hora que ele leu, ele apresentou só o B e o E. Ele apontou o dedinho no B para o Bó e no E para o E. O O ficou sobressalente. Então é comum, muito comum essa criança colocar letras a mais enquanto ela está construindo esse conhecimento. Então, por isso que é extremamente importante pedir para a criança ler e ir marcando essa leitura com a caneta. E aí, a frase, geralmente essa criança, ela tende a colocar uma letra para cada palavra quando a gente pede para ele escrever a frase. O Kaique já está um pouco mais evoluído, que ele coloca o A, meia ele coloca o M e o I, está ele coloca o T e o A, furada o U, o R e o A. Então ele já está um pouco mais evoluído. Mas a criança que está no início desse processo silábico, ela coloca uma letrinha representando cada palavra quando a gente dita a frase, tá certo? Pode passar. Silábicas com e sem valor, quais os conflitos vividos e os avanços esperados? Porque são bem parecidos, tá, pessoal? Os conflitos e os avanços. A diferença é que um ainda não atribuiu valor e o outro já conseguiu atribuir valor. Então, aquele que não atribuiu valor, ele ainda tem esse conflito, né, de como atribuir valor sonoro às letras. A escrita está vinculada à pronúncia das partes da palavra? Ele começa a ter esse conflito. E como ajustar a escrita à fala? Como que eu consigo representar aquilo que está sendo falado? E qual a quantidade mínima necessária para escrever? Porque, como eu falei anteriormente, é comum eles colocarem letras sobressalentes. Quais avanços são esperados para essa etapa? Que a criança comece a atribuir valor sonoro às letras, aquele que está sem valor, comece a aceitar que não é necessário muitas letras para escrever, somente o necessário para notar a fala,
e atribuir mais de uma letra na composição das sílabas, vendo o papel das vogais nessa construção. Então, nessa etapa, ela precisa, o avanço que a gente espera é que ela desenvolva consciência silábica, né? Que as sílabas são formadas por unidades menores, que são os fonemas, e que os fonemas são representados pelas letras. E aí a gente começa a avançar nesse conhecimento do aluno. Pode passar. E aí eu trago novamente atividade. Que tipo de atividades são propícias para ajudar esse aluno sem e com valor sonoro a avançar? Né? Além de todos aqueles jogos, intervenções e atividades na sala de aula para ajudá-las a fazer a relação do som com a letra, a gente pode colocar aqui, por exemplo, pinte o nome das figuras. É uma atividade propícia para essa etapa. Gato, pato e mato. A criança silábica, gente, a gente coloca atividades onde elas pintem o nome, mas a gente não coloque a mesma letra inicial, porque ela vai identificar pelo som inicial. Então, ela vai falar pato, gato, o som é diferente. Mato, o som é diferente. Mas o restante da palavra é a mesma. Então, a gente está querendo ajudar essa criança a desenvolver essa consciência fonêmica, né, do som da letra inicial. E ela começa a desenvolver e atribuir som para as letras. Peteca, esse tipo de atividade, ele é excelente, principalmente quando a criança já desenvolveu o valor sonoro. Porque ela costuma escrever desse jeito aí, né? Uma letrinha para cada sílaba. Quando você dá uma atividade dessa, onde você coloca ali uma letrinha para cada sílaba, mas você coloca um tracinho mostrando para ela que falta algo, você leva ela a entrar em conflito. E a quebra dessa hipótese se dá aí, em você levar a criança a ter conflito, a perceber que o pensamento que ela tinha construído, ele não pode ser consolidado, porque ele não é o melhor, e aí você ajuda ela a avançar. Então você coloca os quadrinhos, eu gosto de fazer também com quadrinhos, onde eu separo, coloco uma letra em cada quadrinho e deixo quadrinhos em branco para ela saber que ali ainda está faltando letra. Nesse caso aqui, foi dividida a sílaba. Um quadrinho com cada sílaba, e em cada sílaba está faltando uma palavra. E essa criança é levada a construir esse conhecimento. Quando ela está mais avançada, a gente coloca uma sílaba completa, coloca ali duas sílabas, ou uma sílaba, né? Isso aí depende, faltando todas as letras. Ela tem que descobrir que ali tem duas e quais são as duas que representam. Então, a gente leva essa criança a desenvolver esse conhecimento. E no outro, ela já tem ali a palavra formada, né? Dividida por sílaba, e ela vai separar essas sílabas em quadrinhos diferentes, para ela conseguir perceber que cada sílaba ela é formada por unidades menores, que são os grafemas que são representados, que são os fonemas que são representados aí pelos grafemas. Tá certo? Próximo. Falta um minutinho, vai cair, mas a gente volta, tá, gente? Se tiverem dúvida, vai colocando no chat, tá? Podem ir me chamando aí no chat para a gente ir tirando as dúvidas. A silábica alfabética, que é aquela fase de transição que eu já falei anteriormente, é o início do conflito em aceitar apenas uma letra para representar uma sílaba. Quando você começa a introduzir atividades e ações, né, intervenções, que você mostra para a criança que as palavras, elas são formadas por unidades menores, que são as letras, as sílabas, são formadas por unidades menores, você começa a colocar ela em conflito. Então, na escrita, você tá no grupo de Telegram, Diana? Se não tiver, você entra no grupo, porque dúvida que você for tendo, alguma sugestão que você precisa, alguma orientação, eu atendo lá no grupo do Telegram, tá bom? Tá bom, não tô não, mas eu vou providenciar para entrar. Tá, vou pedir a Dalila para colocar o link no chat, que aí você entra, tá certo? Tá bom, obrigada, certo. Nada. Então, na fase silábica alfabética, é o início do conflito em aceitar apenas uma letra para representar uma sílaba. É o início da consciência silábica. Ele está desenvolvendo a consciência silábica. Ele já entende que as sílabas são formadas por unidades menores, que são as letras, e que essas letras têm um valor fonético.
Ainda apresenta dificuldades em identificar todos os fonemas que compõem a sílaba, caracterizando por ainda escrever sílabas com apenas uma letra. Que é aquilo que eu falei, aquilo que está muito claro para ele já identifica. Então, cavalo, para ele o K sozinho já tem o som do C e do A. Então ele coloca o A, o Vá e o Lu. Porque a criança, quando ela está se apropriando, né, que não é feita de forma mecanizada, ela escreve conforme ela fala. A gente não fala cavalo, a gente fala cavalo, né? Então ela percebe, ela discrimina o som do U. Então é muito comum. Observem que tem cavalo escrito com C-A-V-A-L-U, tem cavalo com cavalo, essa aí já percebe o som do U no final. Tem cavalo com V sozinho. Então pode acontecer essa variação. Então, eu tô com uma criança que uma hora ela escreve a sílaba completa, outra hora ela bota só uma letra, essa criança silábica alfabética, certo? O que vai diferir o alfabético para esse silábico, pode voltar, Dalila, para esse silábico alfabético, é a questão, por exemplo, quando é o K, é comum, às vezes, o alfabético engolir o A. Quando é o P, é comum o alfabético engolir a letra E, porque ele não discrimina ainda esse som. Então, por isso que a gente chama de fase de transição e ela pode gerar uma certa confusão. E aí a gente tem aqui macaco, pedra, bota e café. Percebam esse mesmo padrão, de hora bota a sílaba toda, hora bota só uma letra para cada sílaba. Então, isso é característica de uma criança silábico-alfabética. Ela está entre as duas hipóteses. Pode passar. Quais os conflitos vividos e os avanços esperados para essa hipótese? Conflitos. Como fazer a escrita dela ser lida por outras pessoas? Porque às vezes ela escreve, mas quando a pessoa lê, a representação não é bem aquela que ela queria. Como separar a escrita se na fala isso não acontece? Por exemplo, quando escreve a frase, ela escreve tudo junto, sem segmentação. Porque quando a gente fala, a gente não segmenta, né? A gente fala tudo junto. Então, ela tem esse conflito de como saber onde começa e onde termina cada palavra. Então, por isso, trabalhar a consciência de palavra, a consciência de frase, né, discriminar bem a questão das palavras, ajuda essa criança a não ter esse conflito muito aprofundado. E como adequar a escrita à quantidade mínima de caracteres, né, que é um conflito muito parecido lá com os silábicos. Quais avanços a gente espera para essa criança? Que ela passe a usar mais de uma letra quando for necessário dentro da sílaba e a atribuir valor sonoro a todas as letras ali que ela representar. Ela não vai fazer isso sozinha, tá, pessoal? Isso precisa ser feito de forma explícita, com intervenção. Então, assim, o erro da criança, ele não pode ser percebido como erro. É um processo, ela está num processo de aquisição do sistema de escrita alfabético. Mas se eu, enquanto professor, não faço as intervenções pontuais ao longo desse processo, eu vou fazer com que esse conhecimento que não essas hipóteses que ela está, que não é a hipótese correta, ela vai se consolidando. E quanto mais consolidada, mais difícil de ser desconstruída. Tanto é que eu não sei se vocês já trabalharam, alguém aqui já trabalhou ou trabalha com alfabetização de jovens e adultos. Alfabetizar um jovem ou um adulto é muito mais difícil do que alfabetizar uma criança. Os estudos mostram que a criança dos 5 aos 8 anos é a melhor fase para ela se alfabetizar, né? Por conta da plasticidade neural, por conta da capacidade do processo de aprendizagem muito grande que ela está nesse processo. Então, tudo que ela leva que é levado para ela ressignifica, né? Ela pega tudo aquilo e ela vai ressignificando. O jovem, o adulto, ele já tem saberes consolidados. Então, para você poder alfabetizar, primeiro é preciso desconstruir toda uma hipótese, né? Todo um conhecimento que ele já tem ali consolidado, para você começar a quebrar as hipóteses dele. Então, é muito mais difícil. Então, quanto mais consolidado um erro estiver, mais difícil é de depois você conseguir fazer com que essa criança avance. Outro exemplo que a gente pode utilizar são as crianças de terceiro ano que vão avançando com muitos erros ortográficos. Ele vai ser aquele jovem, aquele adulto que ainda vai escrever com muito erro ortográfico, com muita dificuldade ortográfica, se ele não se apropriar das normas e regras da língua escrita. Porque vai se consolidar. Por isso que a gente, lá no PENAI, que a gente chamava, né? A alfabetização, ela tem a fase de introdução no primeiro ano, de
aprofundamento no segundo e de consolidação no terceiro, porque ele só vai consolidar um conhecimento que ele já construiu muito bem. Então, o alfabetismo mesmo no primeiro ano. No segundo ano, eu aprofundo essa alfabetização, eu vou lapidando ela, e no terceiro eu vou consolidar essa parte de apropriação do sistema de escrita alfabético, porque o quarto e quinto ano ainda vai estar trabalhando essa parte da alfabetização, e aí ele vai estar fazendo a parte de refinamento, né, de ampliação dos gêneros, de melhora dessa escrita, enfim. Então, até o quinto ano, esse aluno ele está construindo isso, para lá no sexto ano em diante, ele ampliar o leque dele, né, com as classes de palavras, enfim, ele vai aprofundando, com a criticidade na escrita, defender ponto de vista, mas para isso o aluno ele precisa estar alfabetizado. Se ele não estiver bem alfabetizado, com essa base bem construída, como que ele vai refinar uma coisa que ele não, nem construiu ainda? Como que ele vai ampliar o leque de uma coisa que ele ainda está no começo? Então, essa fase de alfabetização ela é extremamente importante, né? É uma etapa extremamente importante, e o papel da escola dentro dessa etapa é ir construindo, né? Intervindo. O professor ele é um mediador desse conhecimento, mas ele precisa fazer as intervenções e ensinar para a criança explicitamente os sons das letras, a representação gráfica dela, a posição que essa letra tem dentro da palavra, a variedade de posições que ela pode encontrar nas palavras variadas. Pode passar? Nas diversas palavras, né? E aí, exemplo de atividades, silábica alfabética, atividades propícias. Então, se essa criança, ela está nessa fase onde ora ela representa com uma letra, ora ela representa com a sílaba, a gente vai dar atividades onde ela vai trabalhar essa construção dessas palavras. Não dá para ver aqui direito, né, Dalila? A lição de Clarissa. Deixa eu ver se eu. Só um minutinho, tá, gente? Para eu poder ler para vocês, porque eu não decoro. Enquanto abre aqui, a gente vai falando das. Ah, conseguiu ampliar, né? Então, a professora de Clarissa pediu que ela escrevesse o nome de algumas figuras. Eu não sei, mas eu suponho que essa atividade faça parte de uma sequência didática, onde a professora vem trabalhando aí uma temática, né, onde tem um sujeito, enfim, acredito eu. Mas ela acabou esquecendo de algumas letras. Veja como Clarissa escreveu os nomes e reescreva colocando as letras que faltavam. Então, você coloca ali, faltando letras, e a criança tem que reescrever, colocando as letras nos lugares onde elas estão faltando. É uma atividade muito propícia para criança silábico-alfabética. No encontro anterior, eu mostrei para vocês, depois vocês podem revisar o material, que sempre a atividade que ela for feita para uma hipótese, ela é válida tanto para a hipótese anterior quanto para a hipótese posterior. Então, essas atividades que são bem propícias para o aluno silábico alfabético, ela também é importante para o silábico com valor, né? O silábico com valor tem condições de fazer também, e ela é importante para o alfabético consolidar esse conhecimento dele, tá certo? Na próxima atividade, já são letras embaralhadas, onde eu coloco a quantidade exata de letras e a criança tem que desembaralhar colocando cada letra no seu lugar correto. É uma atividade bem propícia para o aluno silábico alfabético. Se eu quero passar esse tipo de atividade para o alfabético, de forma que tenha, ele pode fazer assim, para consolidar, mas se eu quero colocar uma atividade dessa para um alfabético, para fazer com que haja um desafio, eu coloco letras a mais. Ele vai ter que escolher somente as letras que representam o nome daquele desenho, daquela figura, enfim. E geralmente no alfabético, quando ele já está alfabético, eu coloco letras que sejam passíveis de confundir. Por exemplo, caramujo. Eu coloco O, coloco U, para ver se ele vai usar o O no final, se ele vai usar o U no final, né? Eu coloco G para ver se ele vai confundir ainda G e J. Eu coloco um K para ver se ele vai usar o C ou o K. Então, essa atividade ela pode ser trabalhada assim para o alfabético. O aluno que está silábico com valor pode ser trabalhado, só que vai ser um desafio maior. Ele vai precisar de um pouco mais de intervenção e de instrução do professor, certo? E aí nós temos a outra atividade, que é uma atividade onde tem os quadrinhos, e esses quadrinhos são divididos por sílaba. E a criança vai escrever o nome de cada figura, colocando uma letra em cada quadradinho, completando as sílabas.
também é muito importante. Esse tipo de atividade pode ser trabalhado lá com valor, mas no aluno com valor, o ideal é que coloque aí letras no quadradinho, por exemplo, jacaré, eu coloque o J e deixe faltando o A, eu coloque o A e deixe faltando o C, entende? Para ele completar com as letras que faltam. E o alfabético ele pode fazer dessa forma também, né? É, nesse caso, você pode juntar os quadradinhos sem separar por sílaba, pedir para ele escrever e depois ele separar as sílabas embaixo. Então, são diversas formas de intervenção que eu faço que ajudam essa criança a avançar na alfabetização dela, certo? Pode passar. E a hipótese alfabética, que é onde a criança chegou aqui, ela já se apropriou, né, da maioria das questões voltadas para esse sistema de escrita alfabético, a base alfabética, né, enfim. Aqui o aluno já se apropriou do conhecimento sobre como funciona o sistema de escrita alfabética. Já domina a consciência fonêmica e silábica. Então, já tem consciência fonêmica, já entende, né, que a cada letra representa um som, já desenvolveu consciência silábica, que as sílabas são formadas por mais de um som e que eu preciso identificar eles no momento da escrita. E os conflitos presentes nessa hipótese estão relacionados a questões ortográficas e textuais. Então, é nisso que eu tenho que avançar, na questão de trabalhar com os textos, né, aprofundar esse conhecimento nos textos, não que eu não possa vir trabalhando com os textos desde a educação infantil, que a gente já falou muito sobre a questão do letramento. O letramento, ele antecede a alfabetização, né, e ele é fator estimulante para o processo de alfabetização, porque quanto mais imerso numa cultura escrita tiver um aluno, melhor será o processo de alfabetização desse aluno. Então, nós temos aí listas, né, que foram feitos, diagnósticos que foram feitos, e a gente percebe futebol faltando L, caminhão, ele não usa o NH, né, ele coloca o tio, ele já usa sinais gráficos, jacaré, ele coloca o G, ainda não entendeu essa relação, nessa regra ortográfica de com A e com o G, ele não tem C de G, tem C de, não é, né, televisão, o Z no lugar do S, que é uma questão totalmente de regra ortográfica mesmo. Então, assim, a partir dessa hipótese, é questão de refinamento da questão ortográfica e de trabalho das relações, né, de textos, das estruturas textuais, função textual, aí vai aprofundar nisso, o aluno já participando ativamente da escrita, porque até aqui a gente trabalha muito os textos, trabalha muito a função social do texto, trabalha muito a escrita de texto, mas geralmente o professor como escriba, né, desde lá da educação infantil, ou então o aluno completando, enfim, partes de um texto, né, completando o final, completando o início, colocando palavras que faltam num texto, depende da intencionalidade pedagógica do professor. Mas a partir daqui ele começa a participar mais ativamente e a escrever mesmo, ele como escriba. Pode passar? Quais são os conflitos vividos e os avanços esperados para essa etapa? Por que que falamos de um jeito e escrevemos de outro? Né? Por que que eu falo cavalo e escrevo cavalo? Eu falo pirulito e escrevo pirulito. Eu falo doce, mas eu escrevo doce. Então, são conflitos que o aluno alfabético ele enfrenta. Como distinguir letras, palavras e frases? É um conflito que não deveria existir, mas ainda existe, né? Quando o professor ele trabalha muito com textos, ele trabalha muito essa consciência de frase, porque desde a educação infantil, através da oralidade, eu já posso ir trabalhando isso na criança. Fala uma frase para a tia sobre tal coisa, ele vai entender que ele precisa de um conjunto de palavras, né? É, quando ele entra na alfabetização, se eu começar a trabalhar com ele atividades, ele não precisa estar alfabetizado para isso, onde eu tenho frase e eu peço para a criança circular. Aqui tá normal. Dalila travou aí para você? Dalila, Não, tá perfeitinho. tá perfeitinho aí? Acredito que é a internet da Sandra, então. Se não me engano, a dela no encontro anterior também deu alguns picos, né? Enfim, então, que tipo de atividade que eu posso ir trabalhando durante esse processo para evitar que o meu aluno alfabético chegue na falsa alfabética com dificuldade de segmentar, dificuldade de identificar uma frase? Então, esse trabalho, né, de trabalhar oralmente,
a criança separar uma frase em quantas palavras. Eu estou falando para você, eu peguei um doce. Quantas palavras a tia falou nessa frase? Então, oralmente, a criança pode ir trabalhando isso. Mais para frente, eu posso ir trabalhando de circular, né, as palavras que compõem a frase. Ele vai ver pela separação. Ensinar isso para eles, tá, gente? Que ele não vai aprender sozinho. Mostrar que as palavras, elas vêm numa frase, mas na escrita a gente percebe a separação por um espaço entre elas. Então, a gente já pode ir trabalhando isso anterior ao processo, à hipótese alfabética, porque quando chega na hipótese alfabética, essa dificuldade, esse conflito, ele é bem menor. E como aprender as convenções da língua escrita, as regras ortográficas, as regras contextuais. Então, tudo isso são conflitos do aluno alfabético. E os avanços, né, como eu já falei anteriormente, ele adequar as questões ortográficas e textuais e a letra cursiva, que é um embate, eu postei até na semana passada, no meu Instagram, rendeu pano para manga a questão da letra cursiva. Quando que eu introduzo a letra cursiva na minha prática ali com alunos de alfabetização? Que a gente vai falar sobre isso hoje também. Pode passar, por favor? Então, atividades propícias para esse aluno alfabético. Que tipo de atividade? Então, esse aluno ele tem que trabalhar questões ortográficas, questões textuais. Todas aquelas atividades anteriores que eu mostrei para vocês, né, do silábico alfabético, onde a gente vai aumentar a dificuldade, vou colocar ali palavras com dificuldades ortográficas para ele trabalhar. E, gente, uma que eu não coloquei aqui, mas eu gostaria de falar, é a importância da cruzadinha. A cruzadinha, desde o aluno pré-silábico dá para trabalhar. O pré-silábico vai completar a cruzadinha só com a letra inicial. O sem valor, né, vai completar com a letra inicial, com a letra final. O com valor sonoro vai completar a cruzadinha com algumas letras que faltam. O silábico alfabético, né, também vai completar com letras que faltam, ora com letras que faltam, ora a palavra toda. E o alfabético, ele vai completar com as palavras todas, e eu já posso colocar palavras com dificuldades ortográficas, para já ir trabalhando isso com o aluno. Então, a cruzadinha e o caça-palavras são atividades muito propícias para ajudar essa criança a avançar. Pré-silábico pode fazer caça-palavras? Alguém responde aí para mim. Pré-silábico pode trabalhar com caça-palavras? Sim. Sim? De que forma que eu posso trabalhar o caça-palavras com o aluno pré-silábico? Que tipo de caça-palavra eu faço para ele? Que a diferença... Acredito de completar. Acredito de completar a palavra. No caso do caça-palavras, Giana, olha que ideia Isso. bacana. Olha só, dentro do processo evolutivo, a criança pré-silábica, ela ainda não consegue fazer essa relação da letra, nem da quantidade, não é isso? Então, se eu quero trabalhar caça-palavra com essas crianças, eu posso colocar o caça-palavras maior. Com as palavras, eu, por exemplo, coloco a mão e coloco a palavra mão, e lá dentro do caça-palavra, a palavra mão, porque ele vai procurar a palavra que é exatamente igual àquela que está embaixo da figura. Então, ele vai por discriminação visual. Entende a diferença? Então, o aluno pré-silábico, sem valor e com valor sonoro, eu trabalho os caça-palavras com um banco de dados, onde o banco de dados tenha a imagem e a palavra, porque ele vai olhar a palavra do caça-palavras, vai encontrar e vai saber o que, que ela representa, o que, que ela significa. Ela vai fazendo essa associação, como a Aldeneura colocou, pela discriminação visual. Lá no silábico alfabético, ele já identifica, né, a palavra, ele já sabe como escrever, só que ele engole letra. Então, eu posso colocar o desenho, não preciso mais colocar a palavra, e ele vai olhar a mão, ele tem que saber que ele tem que procurar a palavra mão, que ele já sabe o que significa isso, ele vai procurar a palavra, né, o significante. O alfabético, eu posso colocar assim, só com o desenho, onde ele procura a palavra e depois ele tem que escrever embaixo, né, o silábico alfabético também, mas eu posso colocar um caça-palavra onde eu não coloque nada, nem desenho, nem nada, ele vai ter que procurar as palavras, porque ele já tem maturidade cognitiva para isso. Percebem que é a mesma atividade, pessoal, só muda a forma como ela é feita? Por que eu estou explicando isso para vocês? Porque no momento de planejar
uma aula para uma sala de aula tão diversa, eu não vou trabalhar com atividades diferentes, porque isso é ruim até para a autoestima do meu aluno. Eu vou dar a mesma atividade. Está todo mundo fazendo caça-palavra, mas o grupinho dos pré-silábicos é de um jeito, do silábico alfabético é do outro, do alfabético é de outro. Está todo mundo fazendo cruzadinha, mas a cruzadinha do pré-silábico é de um jeito, do sem valor e do com valor de outro, do alfabético de outro. Entendem? Percebem a importância da gente entender o pensamento da criança e as intervenções que são necessárias para, na hora da gente planejar, a gente conseguir trabalhar com os grupos? E aí, focando aqui na atividade do alfabético, nós temos aqui a atividade onde a criança vai, mediante as imagens, criar pequenas frases a respeito, formando um texto. Tem aqui, pode passar um pouquinho para frente, que está cortado, Dalila. Tem o caça-palavra, né? Onde ele vai procurar o nome das imagens que estão ali, depois ele vai escrever embaixo. Mas eu poderia muito bem colocar um caça-palavra aqui, sem nenhum banco de dados, sem imagem, sem nada, dependendo do nível do meu alfabético, tem os níveis também. Tem a criança alfabética que ela acabou de entrar na hipótese. Então, ela ainda precisa de um apoio visual. Eu coloco ali as figuras para ela. Eu estou com o alfabético, ele está com algumas dificuldadezinhas ortográficas, poucas, já avançou muito. Então, eu não coloco figura para ele. Eu deixo ele quebrar a cabeça e descobrir quais palavras estão ali, quantas palavras eu tenho ali, certo? E uma outra proposta muito bacana de trabalhar com o alfabético é o texto fatiado. E aí, esse processo de alfabetização é importantíssimo que a gente trabalhe sempre com textos de tradição oral, as cantigas, as quadrinhas, as adivinhas, porque são textos que a criança tem familiaridade. Então, ele tem familiaridade, ele entende a questão fonética desse texto, né? Ele sabe falar, para ele fazer a associação da escrita com a leitura é mais fácil do que um texto que não é muito de tradição. Então, é um texto fatiado, que é o texto da corricutia, onde a criança vai fatiar e vai ordenar o texto de forma correta, colocando as frases na ordem que ela aparece no texto. Então, são propostas, né, de atividades que são bem bacanas de serem feitas. Pode passar. Como identificar cada hipótese? Eu falei muito no início, né? Durante todo o processo eu vim falando sobre a importância do diagnóstico, vou só dar uma pincelada aqui para vocês. Pode avançar, Dalila. Eu identifico a hipótese realizando o diagnóstico segundo a psicogênese da língua escrita, né? Então, o diagnóstico que vai mapear como que está o pensamento dessa criança, em qual hipótese que ela se enquadra, é o diagnóstico da psicogênese. E como que procede, né? Como que eu realizo o diagnóstico da psicogênese? Pode passar, Dalila. Diagnóstico segundo a psicogênese. Sondagem diagnóstica, né? Que a gente chama de sondagem, de diagnóstico, tanto faz, é a mesma coisa. O diagnóstico deve ser feito de forma individual. O ideal é fazer individual. Magda, mas eu posso fazer com duas crianças ao mesmo tempo? Pode, uma de um lado, outra de outro, porque você vai ter que fazer a leitura e pedir para que ele falar a palavra e pedir que essa criança faça a leitura. Então, numa turma cheia, não é possível de ser feita com o cuidado que precisa. Deixa a criança tranquila para passar em segurança, que é a questão que a aluna da Diana tá. Ela precisa ter segurança, acreditar que ela é capaz e ter uma relação de confiança com o professor, de saber que ela pode colocar ali o jeito que ela está pensando, que ela não vai ser julgada por isso, né? Isso é muito importante, porque muito professor, até com o olhar, ele julga. Então, a gente não pode fazer um diagnóstico com um olhar de julgamento. A gente não pode ter essa característica, o professor alfabetizador, de julgador, porque isso inibe o aluno de mostrar para a gente como que ele está pensando. Selecione palavras do mesmo campo semântico. Então, se eu vou falar nome de objetos da cozinha, só nome de objetos da cozinha. Se é instrumentos da sala de aula, só instrumentos da sala de aula. Se é nome de frutas, só nome de frutas. Coisas que tem na fazenda, só coisa que tem na fazenda. Então, tem que ser do mesmo campo semântico. Evite intervenções, permita que a criança escreva do jeito dela. Não faça intervenção. Você tem certeza? Não, a gente precisa ver como é que essa criança está pensando, e para que ela nos mostre, ela precisa fazer essa intervenção. Utilize palavras com as quais a criança tem alguma familiaridade, que façam parte do contexto da mesma. Não traga palavras totalmente fora do vocabulário dessa criança, porque se ela não sabe qual é o significado dessa palavra, fica difícil para ela te dar uma posição de como que ela pensa a escrita. Então, tem que ser palavras com as quais ela tem alguma familiaridade. Mas evite palavras trabalhadas diariamente na sala de aula.
Então, nessa semana, na minha sala de aula, eu trabalhei muito com o nome dos objetos de sala de aula. Lápis, caderno, a gente fez muitas atividades, fiz uma sequência didática onde a gente trabalhou muito isso. Se eu fizer meu diagnóstico com essas palavras, eu vou ter resultados irreais, porque algumas crianças, elas têm uma memória fotográfica muito boa. Então, ela pode não saber escrever a palavra, mas ela lembra, visualmente ela lembra, e ela vai grafar isso no papel. Então, são palavras que ela tem a familiaridade, que façam parte do vocabulário dessa criança, né? Mas que ela não esteja vendo todos os dias. Tá certo? Pode passar. Escolha 4 palavras do mesmo campo semântico: uma polissílaba, uma trissílaba, uma dissílaba e uma monossílaba. E é extremamente importante seguir essa ordem, viu, pessoal? Eu não posso mudar a ordem, porque a criança que está em processo, ela tem uma dificuldade, um conflito muito grande em escrever palavras com menos sílabas, principalmente as monossílabas. Então a gente começa daquilo que é mais fácil, que são palavras com mais letras, e a gente finaliza naquilo que é mais conflituoso para ela, que são as palavras monossílabas. Em seguida, ditar uma frase contendo uma das palavras já ditadas para verificar a regularidade na escrita. E aí você vai perceber se esse pensamento dele está regular ou se está tendo oscilação. Geralmente eu uso muito a trissílaba. Então, dita as palavras, a mesma trissílaba que eu utilizei, eu dito ela na frase, porque eu vou perceber se ele vai manter a mesma escrita que ele manteve nas palavrinhas. Se não, se ele estiver oscilando, é porque eu percebo que essa criança ainda está em transição. Não consolidou bem aquela hipótese ainda. Após a escrita, é de suma importância solicitar à criança que realize a leitura, apontando com o dedo cada parte que estiver lendo. E o professor, a criança apontou com o dedo, o professor risca lá com a caneta, como ele apontou, com bolinha, com risquinho, enfim, da melhor forma que ele encontrar. Pode passar? Após o diagnóstico do mapeamento das hipóteses, é hora de traçar estratégias, é hora do agrupamento produtivo. Então, numa sala de aula que eu tenho uma gama muito grande de hipóteses, né, uma variedade muito grande dentro dessas hipóteses, a melhor forma de trabalhar são os agrupamentos produtivos. Pode passar, Dalila? Porque o agrupamento produtivo, ele vai dar suporte ao professor. Então, o que é agrupar produtivamente? O agrupamento produtivo é uma forma de organizar os grupos de alunos divididos por hipóteses iguais ou próximas. Então, eu coloco alfabético com alfabético, coloco silábico alfabético com silábico alfabético, depende da intencionalidade pedagógica. Ou eu coloco hipóteses próximas. Então, vou colocar o silábico alfabético com o alfabético. Se a minha intenção, enquanto professor, é realizar atividades de acordo com o nível, né, e eu vou fazer as intervenções, eu agrupo eles de acordo com as hipóteses, com as mesmas hipóteses. Se o meu intuito enquanto professor é que o aluno ele consiga desenvolver conhecimento pautado no conhecimento que o coleguinha já tem, eu vou colocar hipóteses próximas, porque o silábico alfabético vai ajudar o silábico com valor a avançar na hipótese dele, e ele vai consolidando o conhecimento dele durante esse processo, de acordo com as necessidades dos grupos, e permitir que as crianças avancem por meio da troca com seus pares. Mas tudo irá depender da intencionalidade didático-pedagógica do professor. Então, vai do objetivo que você tem. Então, se você tem os objetivos, né, de que eles aprendam uns com os outros, é bom que sejam hipóteses próximas. Se o meu objetivo é que eles realizem um tipo de atividade que eu vou propor, que eu vou intervir, coloque as mesmas hipóteses junto, que fica mais fácil de você trabalhar nos agrupamentos. Então, tudo vai depender da sua intenção. O que eu não posso nunca é colocar, por exemplo, agrupar um alfabético com um pré-silábico. Aí eu não posso, porque o alfabético vai perder paciência com a criança pré-silábica, porque ele vai achar que ele não sabe nada, e a criança ela não tem filtro, ela vai falar, oh, tia, fulano não sabe de nada. E eu vou gerar nessa criança pré-silábica um sentimento de impotência, porque ele vê o colega como muito acima da capacidade cognitiva dele, e isso vai causar nele um travamento. Agora, se eu coloco um pré-silábico com um silábico sem valor, eles têm conhecimentos próximos, e um vai ajudar o outro a avançar. Aí eu faço uma pergunta: vocês percebem a importância de conhecer bem a turma, de ter diagnósticos muito bem embasados, de conhecer realmente a minha turma, suas potencialidades, né, as suas capacidades? É extremamente importante. Eu preciso conhecer a turma para poder saber o que oferecer. Pode passar, Dalila? Então, agrupando, eu trouxe aqui só para ilustrar, né?
pré-silábico, silábico sem valor, silábico com valor, silábico alfabético e alfabético. Então, eu tenho os grupos, né? Cada bolinha aí representa uma hipótese. Eu junto o pré-silábico com o silábico sem valor. Eu tenho um grupo. Eu junto sem valor com valor. É outro tipo de agrupamento. Eu junto com valor com o silábico alfabético. Já é outro tipo de agrupamento. E eu tenho o alfabético com o silábico alfabético. Um outro tipo de agrupamento. Então, dentro da minha sala de aula, eu posso ter 4 grupos formados com crianças, né? Com hipóteses próximas, e eu posso ter 5 grupos que são de crianças separadas por hipóteses afins. Tá certo? Pode passar? E a letra? Bastão ou cursiva? Agora eu quero ouvir vocês. Durante esse processo de aquisição, eu uso letra bastão ou letra cursiva? Eu acredito que seja o bastão, porque Isso. a letra cursiva, ela requer muito, né, da criança, ela puxa muito, né? E Sim. aí pode causar um conflito com ela, assim, de que, é difícil, eu não dou conta. Então, eu acredito que quando a criança esteja já alfabetizada, a gente começa, assim, a trabalhar a letra cursiva. A letra cursiva. Lurdinha colocou aqui bastão, a Escola Grande Vale colocou bastão. Alguém pensa o contrário? Acredita que a letra cursiva pode vir sendo trabalhada lá desde a educação infantil? Tem alguém que tem um pensamento contrário? Não? Então, acho que todo mundo aqui concorda que é bastão, mas aí eu vou justificar o porquê, né? A Lucinéia Camargo colocou pode. A letra cursiva na escrita, Lucinéia, você acha que já pode ser trabalhada desde a educação infantil? A letra cursiva? Quiser abrir o microfone, pode abrir. Ah, para a criança conhecer. A Lucinéia colocou aqui que é para a criança conhecer. Pode passar, Dalila, por favor? E é isso mesmo. Para apresentar, a criança realmente ela precisa conhecer as 4 formas de letra, né? Ela precisa entender que o A tem diversas formas. Então, para a criança que está em processo de apropriação do sistema de escrita, o ideal é trabalhar com a letra bastão, ou caixa alta, né? O ideal é trabalhar com a letra bastão ou caixa alta em razão da sua facilidade no traçado, sua rápida identificação na escrita e não requer um domínio muito grande da coordenação motora fina. Então, os processos cognitivos para a criança traçar uma letra bastão e uma letra cursiva, eles são distintos. Né? E na palavra, quando eu escrevo uma palavra, é muito mais difícil para a criança identificar quantas letras tem uma palavra com a letra cursiva do que quantas letras tem uma palavra escrita com letra bastão. Porque a letra bastão ela vem separadinha. Então é fácil para essa criança fazer o reconhecimento. Agora, visualizar, saber da existência, ver textos, ela pode ver com as diversas formas de escrita. Agora, trabalhar o traçado e o trabalho mesmo de análise linguística, o ideal é que seja feita com a letra bastão. A partir do momento em que a criança já domina o CIA, é hora de introduzir e orientar a escrita da letra cursiva. Então, a criança já reconhece as letras, o som das letras, desenvolveu consciência fonêmica, consciência silábica. Aí sim, eu vou começar a trabalhar a transição para a letra cursiva. Então, aquela letra que ele só via, só sabia que existia, visualizava, manipulava em jogos, ouvia no quadro, no quadrinho do alfabeto, que algumas professoras colocam as 4 formas da letra, ele vai começar a utilizar isso na prática. Mas eu preciso começar isso aos poucos, né? Eu não posso simplesmente esperar que o meu aluno vá começar a escrever isso de forma automática. Ele alfabetizou, automaticamente ele vai passar para a letra cursiva. Isso precisa ser orientado, precisa ser ensinado. É preciso instruir, orientar, ensinar a letra. A criança não vai descobrir sozinha. E se sim, e se ela tentar descobrir isso sozinha, ela vai desenvolver traçado incorreto. Porque qual é a função da letra cursiva? Automatizar a escrita, fazer com que a escrita ela seja mais rápida, não é isso? Se a criança desenvolve o traçado incorreto, ela vai ter dificuldade em automatizar essa escrita dela. Pode passar? Vamos ver qual é o próximo, que eu não lembro se vem logo em seguida.
Pode passar, Dalila. Ah, tá, já passou. Então, assim, antes de ensinar a letra cursiva em si, a criança escrever, primeiro eu vou ofertar a ela atividades para ela parear letra cursiva, letra caixa alta, para ela já ir fazendo essa relação e essa discriminação. Então, eu vou fazer atividades de dominó de letras, onde ela tem que encaixar a letra cursiva na letra caixa alta. Eu vou fazer pareamento com as letras do nome, né, onde a criança tá com o nome da letra, com a letra cursiva ou caixa alta, e ele precisa ir colocando ali a outra letra para poder gerar o mesmo nome. Eu posso fazer com essa criança atividades onde ela vai parear as letras do alfabeto, coloca ali para a criança o alfabeto em letra cursiva e ele vem com o alfabeto móvel com a letra caixa alta colocando em cima, para ele ir fazendo essa relação. Reconhecimento visual. E aí, no momento de ensinar a letra cursiva, eu preciso ensinar também o traçado correto da letra. Então, a letra cursiva, ela tem grupos que se formam pelo traçado em comum. Ensinar pelas bases facilita a compreensão por parte da criança e minimiza a possibilidade de levá-las a desenvolver o traçado incorreto das mesmas. Então, o professor precisa ensinar como que traça essa letra. Só que é complicado porque até nós, professores, muitos de nós traçam incorretamente, né? E aí, tem professor que fala, mas ele escreveu a letra A, é a letra A. Gente, o intuito da letra cursiva é automatizar a escrita. Se eu estou traçando incorretamente, eu vou ser aquela pessoa que escreve tirando a letra, o lápis do caderno, porque a letra cursiva, você começa a palavra e termina sem tirar o lápis do caderno. Depois que você vem colocando os elementos gráficos, os pontos, os sinais gráficos, enfim. E a letra que a gente escreve para alguém ler. Essa letra ela tem que ser visual, ela tem que ser passível de ser compreendida. Eu até vivenciei aqui em casa esses dias, a minha filha, ela escreveu algo e pediu para eu ler. Eu vi que o A dela estava escrito incorretamente, estava aparecendo um R, o A maiúsculo. E eu sabia qual era a palavra, mas eu precisava mostrar para ela a importância dela traçar a letra corretamente. E nesse processo de descoberta, o adolescente ele começa a querer mudar até a letra, né, gente? Eles começam a querer, sei lá. E aí eu fui mostrar para ela por que que a gente tem que escrever corretamente. Não que todo mundo tem que ter a letra redondinha e igual, mas o traçado ele tem que ser o mesmo, mas cada um tem as suas características. Então, assim, a gente precisa mostrar isso para a criança, que ela tem que traçar corretamente. Isso não significa copiar páginas e páginas em caderno de caligrafia e de forma mecanizada. Escreve aí, bota lá uma lista de nomes de animais, bota o menino para escrever de cima e embaixo. Não é isso que vai gerar um traçado correto da letra, é intervenção mesmo. Então eu não posso dar caligrafia para o meu aluno? Pode, você pode dar caligrafia para o seu aluno para ele entender a estrutura da letra, a dimensão ascendente, descendente, mediana, porque o caderno de caligrafia vem muito claro, né? Tem letras que vai até em cima, dimensão ascendente. Tem letra que desce até embaixo, na outra linha, dimensão descendente. Tem letra que é só no meio, dimensão mediana. Então, eu posso trabalhar o caderno de caligrafia, mas com significado, né, com desafio. Então, coloca ali palavras para a criança, por exemplo, completar com a letra que falta e depois reescrever embaixo, de uma forma tranquila que vai gerar aprendizado e não mecanizado. Então, agora eu vou apresentar para vocês as bases da letra cursiva. Alguém aqui ensina a letra cursiva pelas bases? Ou não? Coloquem no chat ou abra o microfone, por favor. Alguém já ensina a letra cursiva partindo das bases? Alguém conhece essa metodologia ou não? Estou esperando pelo menos uma resposta, gente, senão não vou para frente. Alguém aqui já conhece esse trabalho, partindo das bases, a letra cursiva? Não conheço. A Raquel Alves colocou que não conhece. Mais alguém? Alguém que conheça? Lurdinha colocou que não, a Fádua colocou que conhece. Fádua, você trabalha partindo da base ou você só conhece, mas não utiliza? A maioria aqui que está respondendo não conhece. E é um conhecimento importante para a gente que é professor alfabetizador ou que está, né, como gestor de uma escola aí que trabalha alfabetização. Vou perguntar para vocês, na tela de vocês estão aparecendo palavras ou letras? Vocês têm aí palavras ou letras, pessoal? Isso que está aparecendo na tela.
Letras. Palavras. 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 Mais alguém? E se eu disser para vocês que a gente tem uma letra e uma palavra? A primeira é uma letra, a segunda é uma palavra, certo? Agora, sabendo que nós temos uma palavra, quantas letras tem a palavra? Alguém colocou apito? Não é apito que está escrito, Lucinéia. Quantas letras tem essa palavra? Chuta, gente, vai aí. 4, 2. Escola Dom Bosco colocou que tem 4 letras. Alguém colocou que tem 2. 4. E aí eu vou convidá-los a fazer uma reflexão. Isso é o que acontece quando eu introduzo a alfabetização das crianças com letra cursiva. Tá vendo que é difícil para vocês identificar o que é uma letra, o que é uma palavra, e principalmente identificar onde que está começando, onde que está terminando aí cada letra dentro da palavra, para vocês separarem essas letras? Alguém colocou que tem 10 palavras. Então, isso foi proposital, para que a gente faça uma reflexão profunda sobre esse trabalho de introduzir letra cursiva antes da criança ter se apropriado do sistema de escrita alfabético. É muito mais árduo para essa criança analisar uma palavra que está escrita com letra cursiva. Se ela ainda não se apropriou, ela vai confundir, porque a gente não vê na cursiva onde que a letra está começando e onde ela está terminando. Pode passar? Então, eu trago para vocês aí agora o alfabeto árabe, né, que aquelas palavras estavam escritas em árabe. Lembra que eu falei para vocês tanto que é difícil a gente que já se apropriou conseguir ver a dificuldade do outro que ainda não se apropriou do sistema de escrita? E a única forma que eu tinha de trazer, fazer vocês perceberem a dificuldade era trazendo um alfabeto que não fizesse parte do nosso convívio, né? Então, vocês percebendo aí, vocês podem ver que aquela palavra, ela tem em torno de 4 ou 5 letras. Depois vocês podem pegar o material e fazer uma análise, é em torno de 4 a 5 letras. Ou seja, teve gente que colocou 2, 4, 10. Então, essa é a dificuldade que o seu aluno tem, quando você pega uma palavra com letra cursiva para ir trabalhando a separação silábica, a separação fonêmica, a separação dos grafemas. Então, a gente precisa conscientizar os professores da dificuldade que é causada quando a gente faz esse tipo de trabalho. Agora, se essas letras tivessem sido colocadas lá para vocês separadinho, era tranquilo. Vocês poderiam não saber que palavra que era, mas vocês saberiam quantas palavras teriam dentro daquela palavra, se pedisse para separar. Pode passar? E aí eu trago a letra cursiva e suas bases. Então, como eu falei anteriormente, a letra cursiva, ela tem grupinhos, né? Esses grupos, eles são formados por letras que têm o mesmo traçado. Então, o C, o D, o G, o O e o Q, eles partem da mesma base, né? Que é dá a volta, retorna, sobe, faz a perninha, letra A. Dá a volta, retorna, sobe, desce, faz a barriguinha, é o G. Dá a volta, volta e dá uma volta em cima, é o O. Entende? É o traçado da letra que é bem parecido. A gente executa os mesmos movimentos. Então, na base A, nós temos o C, o D, o G, o O e o Q. Na base E, né, o mesmo movimento que eu faço para fazer o E, eu faço o L, eu faço o F, eu faço o B, eu faço o H e eu faço o K minúsculo. A mesma da base I, eu faço o T, eu faço o J, faço o, faço o Y, faço o R e faço o P. E aí a gente tem as bases, que são bases das voltas, que elas não estão atreladas a nenhuma dessas outras, que é o M e o N, que tem o mesmo movimento, o X, que é um movimento bem específico dele, o S, o Z, o V, o S e o Z, que tem os movimentos parecidos, e o V e o W, que também tem os movimentos parecidos. Então, quando a gente faz essa reflexão com as crianças e parte das bases, a gente facilita para elas a aprendizagem. Elas vão perceber que eu preciso aprender poucos traçados, poucos movimentos. E aí eu vou refinando esse movimento para ir criando as demais letras. Ficou claro para vocês essa questão? Pode passar? Que o povo não conversa comigo mesmo, gente.
Então, olha só, nós já estamos chegando ao final do nosso encontro, e aí vocês vão fazer uma atividade complementar. Dessa vez, vocês não vão fazer atividade no Forms. Gente, eu preciso que vocês prestem bastante atenção, porque depois nós vamos ter uma oficina, e não vai ter como ter oficina se vocês não tiverem com essa atividade complementar em mãos. Vão realizar um diagnóstico da psicogênese com 2 crianças da sua escola. Se quiser fazer com mais, não tem problema. Conforme a orientação que consta no PDF disponibilizado. Dalila vai disponibilizar para vocês um PDF. Nesse PDF tem todas as orientações, tem a fichinha onde vocês vão preencher, não é para fazer num papel à parte, tem a fichinha certinha que vocês vão dar para a criança fazer o ditado nessa fichinha. Não esquecer de pedir que para a criança ler e ir marcando a leitura dele na palavra. Então, vocês vão pedir para a criança ler com a caneta azul, de preferência, vocês vão marcando a leitura dessa criança. Não colocar a hipótese na qual ela está. Não é para escrever a hipótese no papelzinho, tá? Você já vai pedir para a criança fazer, para a criança ler e vai marcar essa leitura. Não é para colocar a hipótese. Tirar foto e enviar no WhatsApp da professora. Vocês têm meu número, né? Vou até colocar aqui no chat. Vocês têm meu número, até porque tem no Telegram. Eu vou querer receber, não no grupo do Telegram, vou querer receber no meu WhatsApp essa atividade. Vocês vão tirar foto, vão mandar. E não vão jogar fora esse papel, vocês vão guardar esses diagnósticos, porque no dia da oficina vocês vão levar para a gente. O trabalho vai ser todo feito com base no trabalho de vocês. Pode passar, Dalila? E aí, já vamos aí para o final, né? A Dalila vai colocar agora aí na tela, aí no chat, o link do Mentimeter, que vocês vão fazer uma avaliação de todo o nosso encontro, desde o início até agora, né? Vocês vão avaliar o curso Alfabetização e Literacia, com 3 palavrinhas. Então, vocês vão clicar no link e vão lá colocar 3 palavrinhas que para você representa tudo que foi trabalhado, que foi aprendido, que foi colocado no curso Alfabetização e Literacia até hoje. Tá certo? E nossos encontros online chegaram ao fim, mas ainda nos encontramos na oficina. Será um momento maravilhoso. Tá, a gente coloca os slides sim, tá? Então vai ser o momento de oficina, a gente vai ser um momento muito bom. A gente vai ter um contato maior, né? A gente vai poder. As oficinas serão sobre sequência didática e sobre psicogênese. Então são temas muito bons, são aprendizagens muito bacanas. Eu conto com todos vocês lá. Aí tem o meu contato, tem o meu Instagram. Tudo isso que eu trabalho com vocês lá no Instagram sempre tem dicas, né? Essa das bases mesmo da letra cursiva tá lá já. Então, assim, é uma forma até da gente manter um contato. O grupo de Telegram vai continuar, eu vou continuar dando assessoria para vocês lá. Teve dúvida, precisa de algum apoio, precisa de alguma ajuda, só me chamar no grupo de Telegram. E aí agora eu peço para vocês, espero que vocês não fiquem calados, né? Que vocês abram o microfone ou coloquem no chat a avaliação da nossa aula de hoje, porque no Mentimeter é do curso todo, né? Da aula de hoje eu gostaria que vocês colocassem no chat ou abram o microfone, né? Deixar esses últimos 6 minutinhos para vocês. Agora eu me calo e vou só ouvir e ler. Bom Oi, dia, bom bom dia, dia. Fádua. Escuta, eu queria fazer uma correção naquela palavra que você colocou ali em árabe. É porque na hora que eu ia responder, meu saiu do lugar, né? Aham, É, a menina colocou apito. Ali não é um apito, ali a palavra está escrito, é escrito, maktub. aham. Eu falei, não é, eu até falei para ela, não é a pita, porque assim parece, né? Ela foi ela fez a leitura da imagem da palavra, né? E qual é a palavra, É, Fádua? é escrito, é escrita. A palavra é escrita. Olha que bacana, gente. A Isso. gente sabe ter alguém É. aqui que conhece, né, o E alfabeto. a pronúncia é maktub. Maktub está Maktub. escrito. Obrigada, Fado. Aprendemos algo muito importante aqui hoje. E eu nem sabia, É, e trouxe, eu hein? ah, e gostei muito da aula, aprendi muito, assim, tá? Você é Que uma boa bom, fico professora, feliz. assim, consegue transmitir bem e a gente assimila melhor, tá bom? Obrigada E pela sua era só colocação e sua participação, viu, Fado? Muito nada, fica obrigada. com Deus. Amém. Quem Tchau, mais? beijo. Tchau, um beijo. Quem vai falar agora? Escola Dom Bosco?
Magda, Oi. não precisa nem falar muito, né? Porque eu acho que o elogio já vem durante todas as aulas, né? Foi um curso, né? Muito bom. Aquilo que eu te falei, né? Nosso sonho era ter para todos os professores, mas infelizmente não deu, né? A sua comunicação, ela é muito fácil, tá? De entender. A sua forma de passar, né? O curso para a gente é uma forma muito fácil. Então, assim, eu só tenho que parabenizar, né, por agradecer também, né, por Eu que estar nesses agradeço. 8 encontros aí juntos, foi maravilhoso, e aguardando ansiosamente aí a nossa oficina. A oficina a gente não tem a data certinha ainda, mas tudo indica que será, né, após a semana do educador, mas vocês vão ser comunicados no grupo do Telegram, nos grupos que vocês têm aí da secretaria, e aí a gente vai ter uma oficina, eu acho que a oficina ela vai ajudar a sistematizar tudo isso, né, tirar qualquer dúvida que ficar, e eu acho que vai ser muito bacana. Obrigada pelas suas colocações, fico muito feliz, porque o intuito da gente é esse, é trazer algo que realmente chegue até a pessoa, né? É entregar algo que realmente quem está ali assistindo o curso compreenda. Como eu falei no início, eu não vim ensinar nada novo. Eu vim trazer reflexões que acho que são interessantes, que precisam estar vivas no dia a dia da sala de aula, né? E aprendi muito com vocês, estou muito grata por essa oportunidade de estar com vocês. A gente ainda tem 2 encontros desse curso, não sei se a gente terá outros momentos, espero que sim. Estarei lá no Telegram e qualquer dúvida estou lá para tirar, tá? Mais alguém quer fazer alguma colocação? E o É muito convite bom. do café está de pé. No dia da oficina eu já sei até onde eu vou tomar meu café. Ótimo, ótimo. Mais alguém quer abrir o microfone? Eu estou sentindo falta de algumas pessoas que gostam de abrir, gostam de fazer as colocações. Quem? A Dalila já colocou aí o curso, né, o YouTube, onde os cursos ficam gravados, colocou o link do grupo do Telegram para quem ainda não esteja participando, é, colocou aí o link do Mente, da frequência, tá tudo no chat. Entrem lá no Mente, façam a avaliação do curso todo, e depois eu disponibilizo para vocês lá no grupo do Telegram. Mais alguém, gente, quer fazer alguma colocação? Magna, eu entrei Oi, agora lá Sandra. no. Tudo bem? Tudo, e você? Também, graças a Deus. Primeiro eu quero agradecer, né, pela sua formação. Hoje, então, eu achei assim que muita coisa que eu havia, que eu tinha ficado com dúvida, ou às vezes não tinha até entendido mesmo, eu consegui esclarecer mais algumas dúvidas. Que bom, esse era o intuito. E assim, é uma parte que a gente precisa muito, porque é o que nós vamos trabalhar agora no retorno com os alunos, né? Verdade. São as intervenções que a gente vai ter que fazer, como que a gente vai ter que trabalhar com esses alunos depois desses testes de diagnóstico, né? Então, Uhum. para mim, assim, foi assim, um curso muito propício. E Ai, que chegou assim bom. na hora certa. Eu penso Que assim, bom. pena, que é igual você falou hoje no começo da formação, muitas vezes quando a gente vai repassar o curso, a gente não repassa da mesma forma. Assim como eu, tenho alguns outros gestores que eu sei que também está de licença prêmio, né? Entramos de Uhum. licença prêmio agora, a partir do dia 1º. Então, assim, a gente não vai ter oportunidade de estar passando, mas sim os coordenadores, né? Mas, assim, eu acredito que não é ensinamento para agora somente, mas também para quando esse retorno, o ano que vem, que vai ser um retorno